Oi, pessoal. Espero que estejam bem, em casa, se cuidando, se protegendo aí do Covid-19, né, do coronavírus. Galera, primeiro, os vídeos que eu estou fazendo, eles têm como objetivo auxiliar vocês na resolução das atividades que foram pedidas, né? Aquelas atividades que vocês tiveram acesso por meio do Drive, né, durante esse período. Então, a função, né, o tudo que eu estou orientando é para auxiliar vocês e permitir que vocês consigam fazer essas atividades de maneira bem tranquila, tá? Não estou pedindo atividades a mais, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as fronteiras, né? A formação das nossas fronteiras, né? A fronteira, ela corresponde a um elemento importante dos territórios, que é justamente o limite, até onde vai o espaço que um grupo tem poder, não é? Então, a aula de hoje ela corresponde às atividades que estão lá no caderno do aluno, nas páginas 50 e 51. Então, para a gente entender, nós já falamos um pouquinho da evolução do território brasileiro na aula passada, né, de atividades que influenciaram isso. Então, analisando os mapas, né, nós temos aqui o mapa do Brasil no período de vigência do Tratado de Tordesilhas, né? Lembra o tratado assinado entre Portugal e Espanha, que dividia o mundo entre essas duas nações, da qual o território português na América viria a ser a gênese, né? Ou seja, a porção onde o Brasil iria começar a se formar. E o restante da América, né, eram territórios de posse da Espanha, né? Apesar da Espanha não conseguir povoar, não ter conseguido povoar todo o território a qual ela tinha direito pelo Tratado de Tordesilhas. E justamente essa lacuna deixada pela Espanha, essas lacunas espaciais, acabaram influenciando a expansão do domínio português, né? Os bandeirantes, outras situações históricas que vocês vão aprender ou estão aprendendo em outras disciplinas, foram responsáveis por expandir a posse portuguesa na América, né? Tanto é, quando o Brasil se torna independente, em 1822, nós temos uma configuração territorial bem próxima do que é o território brasileiro atualmente, ou seja, houve uma grande expansão entre 1500 e 1630 mais ou menos a 1889, né? O território, aquilo que era de direito de Portugal aumentou bastante, graças à ação de ação dos bandeirantes, de algumas atividades econômicas, como a pecuária, certo? Mas na aula de hoje a gente vai destacar principalmente o papel desse cara da foto que é o Barão de Rio Branco, né? Ele é tido como o grande diplomata da história do Brasil, né? O cara que vai ser responsável pelos últimos recortes, né? Pelas as últimas incorporações de territórios ao território brasileiro, né? Então, você que leu o texto da página 50 da apostila, deve ter visto que ele foi responsável por anexar porções de onde hoje é o oeste de Santa Catarina, partes do Amazonas, do Amapá e principalmente o território do Acre, que é a respeito desse território que a gente vai falar logo mais. Então, o Barão de Rio Branco ele teve importância imensa. Tanto é que órgãos ligados à diplomacia brasileira até hoje têm muitas vezes como referência o Barão de Rio Branco, né?
Bom, então um exemplo de como o Barão de Rio Branco foi importante se deu na assinatura do Tratado de Petrópolis, né? Mas para a gente entender por que esse tratado foi assinado, vamos entender o espaço e as motivações. Bom, então o Tratado de Petrópolis ele está relacionado a essa porção do Brasil que hoje é o território do Acre. Esse território originalmente pertencia à Bolívia, né, que é um país vizinho ao Brasil. Bom, como se deu isso? Durante o final do século XIX, a borracha, que é um produto feito a partir do látex, ele ganhou uma importância econômica interessante no resto do mundo, principalmente nos países industrializados. Havia demanda por borracha. A borracha passa a ser um produto valiosíssimo, que vai ser extraído de várias porções da região amazônica, mas em especial dessa região oeste, né, da floresta, que é justamente onde fica o estado do Acre, né? Então lá ficavam os principais seringais. Então ali, tanto os seringalistas, que eram os proprietários de terra, onde havia floresta com a seringueira, quanto os trabalhadores, os seringueiros, eles eram brasileiros, ou seja, eram brasileiros realizando uma atividade econômica que é a extração do látex em território boliviano. Com o passar do tempo, essa presença de brasileiros em território boliviano foi gerando atritos, especialmente por parte dos brasileiros, né? E isso acabou criando movimentos de, de ruptura, né? Ou seja, esses brasileiros que estavam no Acre desejavam que aquela porção de espaço fosse anexada ao Brasil, né? Então, quase houve um conflito por conta disso. E aí houve intervenção do Barão de Rio Branco, que conseguiu estabelecer um acordo com a Bolívia, de forma que, sem ocorrer uma guerra entre Brasil e Bolívia, mas negociando estrada de ferro, acesso a fluxos de hidrovias, né? Ou seja, permitir que os bolivianos usassem o Rio Madeira e o Rio Amazonas para escoar suas mercadorias, tudo isso garantiu, além de pagamento de indenização, garantiu que o Brasil anexasse o Acre ao seu território, né? Então, o Rio Branco ele era extremamente habilidoso nas suas negociações com os países vizinhos, certo? Uma das perguntas que foram feitas na página 51, né, está relacionado a essa notícia aqui do Nexo Jornal, né, desse portal de informações jornalísticas, a respeito de disputas de fronteira. Então, eu estou disponibilizando aqui um print, né, dessa notícia que mostram os números onde há na América do Sul tensões envolvendo fronteiras. Você já fez um trabalho com mapas, sabe que usando um atlas, ou usando aí um mapa digital, você vai conseguir identificar os países, né, e dar 3 exemplos de disputas de fronteiras envolvendo nações na América do Sul. Note que o Brasil não tem nenhuma questão de fronteira a ser resolvida, fruto do trabalho do Barão de Rio Branco há mais de 100 anos atrás, beleza? E para finalizar, o item C, ele questiona essa questão do Brasil em relação às fronteiras, se há disputas, conflitos, a gente sabe que não há. Mas eu quero trazer um dado importante, não há na atualidade, né?
O Brasil não disputa território com ninguém. Nossa última questão territorial envolveu a aquisição do Acre, como eu já disse, pela presença de brasileiros em território estrangeiro por conta de uma atividade econômica. Então, a questão é, na atualidade, há brasileiros em grande número em países vizinhos? Há, em dois em especial, na Bolívia e principalmente no Paraguai. Na Bolívia, nós temos por volta de 26 mil brasileiros vivendo na região de fronteira, em especial na província de Santa Cruz de la Sierra. Enquanto no Paraguai, estima-se que vivam em território paraguaio por volta de 700 mil brasileiros. Então a gente pode se questionar, será que um dia esses brasileiros que vivem na Bolívia ou no Paraguai podem criar um movimento de tensão para separar os espaços que eles vivem, né? Anexando esses espaços ao Brasil? É uma questão para se pensar, né? Assim como eu trouxe também aqui nesse círculo a Venezuela. A gente sabe que a Venezuela passa por uma crise política e econômica e que nos últimos 3 anos houve uma intensa migração, né, principalmente no status de refugiado de venezuelanos para o estado de Roraima. Estima-se aí que 200 mil venezuelanos tenham entrado no Brasil nesses últimos anos e muitos desses venezuelanos vivem em Roraima. Será que um dia esses venezuelanos podem reivindicar, né, por estar concentrado em uma porção lá do estado de Roraima, eles podem reivindicar, olha, a gente vive aqui em Roraima, mas Roraima não é um território venezuelano. Será que eles podem um dia reivindicar um pedaço de terra onde vivem venezuelanos em Roraima para que se torne território venezuelano? Então, o que eu quero dizer é que atualmente conflitos não existem, mas possibilidades de conflito eles não estão riscados, tá? Porque há tanto brasileiros vivendo em países vizinhos quanto estrangeiros vivendo, né, no nosso país, principalmente estrangeiros de países vizinhos, ok? Então, as explicações que eu fiz hoje, elas devem te auxiliar na resolução dos itens A, B e C da atividade 1 da página 51. Até sugeriria que você não assistisse os vídeos que foram recomendados lá naquele plano, né? E assistisse esse vídeo que eu acabei de... Bom, você deve ter assistido, né? Esse vídeo. E usasse esse vídeo para responder as questões e não os outros. Era isso, tá certo? Beijo, abraço, se cuidem. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pergunta aí nos comentários ou lá na página do Facebook, beleza?